Aí. Paz de alça a todos os irmãos. Nós cumprimentamos os irmãos que estão longe, aos que estão perto. Hoje, dia 26, não é isso? De setembro, nós estamos reunidos aqui em Congonhas, na casa do irmão Zé Luiz, para iniciarmos mais uma reunião para aprender aquilo que o Pai tem nos ensinado nesses dias. Nós vamos invocar agora, né, para iniciar. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Irmãos, nós vamos fazer um complemento, né, como eu disse, daquilo que o Pai tem nos ensinado nesses dias. E, na verdade, todas as nossas reuniões, eu considero todas as nossas reuniões como uma reunião em família, entre os filhos de Yalcha, né? Nós vimos a respeito dos filhos hoje pela manhã, né, no estudo que nós tivemos de manhã. E esses filhos, eles são separados. E é por isso que o pai, ele tem esse cuidado com os seus filhos, de trazer para nós aquilo que ele tem para os seus nesse momento, para a sua igreja. E às vezes a gente fica se perguntando por que uma mensagem tão simples, tão fácil de entender, e muitas pessoas ainda não entendem, né? Muitas pessoas acabam se saindo, indo embora, porque às vezes não entenderam nada. Ou às vezes as pessoas ficam simplesmente sem se reunir, por exemplo, né? Porque elas não alcançaram esse entendimento. Não alcançaram esse entendimento. Porque elas não têm ouvido a voz do Pai nesse momento. Não têm ouvido esses conselhos. Não têm guardado a palavra. E nós vemos, irmãos, que ao longo de toda a história, nós vemos que o Pai, ele sempre separou alguém para conduzir o seu povo. Nós vemos a presença dos anjos de Al, né, no decorrer da Bíblia, né, das Escrituras. E nós vemos aqui no tempo, o tempo todo, quando a gente lê, a gente vê a figura de Mical, que é uma representação de Moisés, né, que conduziu o povo ali no deserto até chegar à terra prometida. Primeiro o povo, ele é liberto da escravidão do Egito, que representa também a nossa saída, a nossa libertação do sistema no qual ainda muitos se encontram, né? E nós cremos que aqueles que Ial tem separado para ser alcançados nesse tempo vão ser alcançados. E eles vão também entender a mensagem para esse tempo. Eu vou pedir aos irmãos para nós lermos lá em Êxodo, capítulo 23. Depois nós vamos ler também Malaquias. 134. Êxodo 23, 20. 135. Aqui, Iau está falando com Moisés. Vinte e três, versículo. 20. Todos acharam? Sim. Diz assim: Eis que eu envio o meu anjo diante de ti,
que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Então aqui é um. Hã? Está diferente aqui no Yal Lê na sua tradução aí, na Yalxalá. Promessas e instruções em vista da entrada em Canaã. Eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz. E não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. É um pouco diferente, sim. Só que Mesma coisa. combina no mesmo entendimento, né? Então aqui, irmãos, nós vemos ao longo de toda a história que Yahweh ele sempre preparou alguém. Aqui ele está falando desse anjo. Esse anjo aqui é quem? Quem está falando aqui? Esse anjo aqui é Mical ou é Moisés? Mical, a representação Mical. de Moisés. É. Aqui, esse anjo que ele separa aqui para falar ao povo é Mical. E aqui, o pai, Yahweh, ele dá um conselho ao povo para que fosse fiel à sua voz. E nós vemos a característica desse anjo, irmãos, que quando a gente lê a palavra, nós vemos também que esse anjo ele é fiel às ordens do seu pai. Se der tempo, né, tem vários textos aqui que eu separei para a gente ler, para a gente fazer um link aqui, e a gente vê em todo tempo o anjo conduzindo o povo, por causa do cuidado que Yahweh tem, né, que ele tinha e continua tendo para com o seu povo, desde os tempos passados, né? Então nós vemos aqui que ele recebe essa ordem para conduzir o seu povo diante da face de Yahweh, e o conselho de Yahweh para eles é para que eles não fossem rebeldes, porque a palavra diz que a rebelião ela não agrada a Yahweh. Nós sabemos que a rebelião não agrada, né? E quando nós vemos aqui, quando o povo se fez rebelde a Yahweh, que eles deixaram de ouvir a voz de Yahweh através de Moisés, o que aconteceu? Eles sofreram algum prejuízo. Por causa da rebeldia, muitos morreram e muitos não entraram na terra. Nós vemos quando houve a rebelião de Corá, né, de Coré, né, alguns textos vai estar Coré, nós vemos que eles não entraram na terra por causa da rebeldia, porque eles se levantaram contra quem? Quem estava falando por Moisés ali? Quem estava falando pela boca de Moisés era Yahweh. Então, quando a palavra fala aqui a respeito desse anjo que é enviado, é o anjo de Yahweh que ia à frente de Moisés. Não era Moisés propriamente, mas era o anjo que também ia à frente dele conduzindo o povo. Então, toda a demonstração de rebelião, né, de rebeldia do povo, resultou em juízo, em prejuízo, de morte. E muitos não puderam entrar na terra por causa disso, por causa da rebeldia. Então aqui nós vemos também que esse anjo, ele é zeloso, mas só que ele não é tolerante. Ele não é aquela pessoa que tolera a rebeldia, a desobediência. Por quê? Porque ele é um anjo.
ele é uma pessoa, ele é aquele anjo que ele tem aquela preocupação de o tempo todo fazer a vontade de Yahweh. Então, em todas as características que nós vamos ver aqui de Mical, nós vamos ver essa representação que ele tem, ele é fiel. Lá em Apocalipse, quando a gente vai em Apocalipse 11, deixa eu ver se é Apocalipse 11. Apocalipse 11, 19. O que está falando a respeito dele lá? O que ele tem escrito Abri. na sua coxa? Pode abrir. 11, 19. 11, 19. Apocalipse 11, 19. Pode ler quem achar. O templo de Ial, que está no céu, se abriu e apareceu no templo. Não, eu Apocalipse citei 11. errado, citei errado. 19, 11, é o contrário. Ah, tá. 19, 11. 19, 11. 19, Eu só 11. troquei. É, Troquei o capítulo pelo versículo. vi o primeiro combate escatológico, o extermínio das nações gentílicas. Né? Vi então o céu aberto. Eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Qual que é o nome dele? Fiel Fiel e e verdadeiro. verdadeiro. E ele julga e combate com justiça. Ele não gosta de injustiça, ele não apoia a injustiça. E tudo, irmãos, que nós temos visto nesse momento, tudo aquilo que o Pai tem feito, tudo aquilo que a gente sabe que está para se cumprir, é para trazer justiça, justiça a toda a terra. E quem nesse momento está conduzindo também a igreja Filadélfia para esse momento é esse mesmo anjo que governa com justiça. E ele é fiel e verdadeiro. Né? É isso que nós vemos o tempo todo, essa é uma característica dele. Quando a gente vai lá em Êxodo, quando a gente vai lá em Êxodo, deixa eu ver aqui onde é que está. 33, vamos ver se é isso mesmo. Êxodo 33. Aqui também é uma representação. Aqui esse 150. esse servo, deixa eu ver se é isso mesmo. É quando Eliezer, né, conduz a noiva. Não, não é Êxodo, não. É Gênesis. Gênesis 24. Falei Êxodo, mas é outro texto. Gênesis 24. Gênesis. 63. É quando ele conduz a noiva. Primeiro ele faz um juramento. A palavra, quando nós lemos aqui em Apocalipse, diz que na sua coxa está escrito fiel e verdadeiro. Aqui, quando ele faz um juramento também, ele faz um juramento de fidelidade. Vê se é isso. Gênesis 24. Isso, 24, 58. Primeiro, ele é chamado, né, por Abraão, que é uma figura aqui de Ial, nesse caso, e ele faz um juramento, quando ele vai buscar essa noiva para o seu filho. Os irmãos acharam aí? Vou ler o 24:1, depois os irmãos vão ler o 24:58. Diz assim: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e Yahweh lhe havia abençoado, e abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo,
o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar por Ial dos céus e da terra, e que não tomará para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Então aqui, esse servo aqui, que é também uma representação de Mical, que faz esse juramento de fidelidade, ele é a mesma representação de Mical, né? Como nós lemos ali, que é fiel e verdadeiro. A palavra diz que ele é fiel e verdadeiro. E ele tem essa incumbência de buscar essa noiva e conduzir essa noiva. Ele não só vai lá buscar, não, mas ele conduz a noiva em todo o caminho até ela chegar ao seu noivo, que era Isaac, né? Então nós vemos aqui, irmãos, uma representação também de o porquê que Mical ele recebe tantas honrarias por causa da sua fidelidade ao pai. E aqui, quando nós vemos que ele é tido como aquele que conduz o povo pelo deserto, nós vemos o conselho que Ial dá para o povo, para que fosse obediente a ele. Mas eles estavam sendo obedientes a Mical? Eles estavam sendo obedientes a Mical apenas ou não? Eles estavam sendo obedientes a Ial. Por quê? Porque o anjo, ele não fala da parte dele, não fala por ele. Ele é a boca de Ial, mas ele fala por Ial. Então, quando o povo desobedecia, eles não estavam desobedecendo ao anjo, por exemplo, né? Que nós já falamos aqui que é uma representação também de Moisés. Então, quando eles deixavam de obedecer, eles não estavam desobedecendo ao homem, mas eles estavam desobedecendo àquele que falava por Ial. E por isso eles sofreram um prejuízo. E o que nós vemos nesse momento é que todos aqueles que se rebelarem contra a mensagem desse tempo que o anjo está trazendo para a igreja de Filadélfia, eles não vão estar se rebelando contra, contra o homem ou contra Mical, supostamente. Eles vão estar se rebelando contra Ial. E isso vai resultar também em um prejuízo. Porque aqueles que não ouvirem a voz de Ial, né, através do seu anjo, eles vão ter um prejuízo também, né? Que é a grande tribulação, a falta de alimento, né, espiritual, não é alimento físico, não. Porque alimento físico pode até ter, principalmente para quem fizer o pacto com o antimachia. Mas aqui a palavra está falando de uma desobediência ao anjo desta era, a palavra que Yahweh está enviando nessa era, nesse tempo, para os seus, para o seu povo. Então, quando nós nos reportamos ao texto que foi lido hoje de manhã, em Romanos 8, não é isso? 8,14, nós vemos lá a característica dos filhos. Se os irmãos quiserem ler aí, porque os filhos eles ouvem e eles entendem. Eles conseguem entender com facilidade. Romanos, Pode. Página 1979. isso aí está Gênesis 24, Ah, 58. isso. Eu citei Gênesis 24, 58, mas não chegamos a ler, não. É, Eu falei do que o servo é incumbido de fazer, que é buscar essa noiva e conduzir essa noiva até o seu noivo. É o que está sendo feito nesse momento. a representação de Rebeca aqui. Isso.
Rebeca é a representação da noiva de Filadélfia, né? É, E esse Eliezer aí é a representação de Mical, que está conduzindo a noiva pelo lá deserto no nesse momento. parecer, no versículo 57. Deixa o irmão Zé Luiz ler aqui. Romano aqui? Ah, vai ler. 8,14. Deixa o irmão Zé Luiz ler o texto que eu citei aqui, que eu não li não, apenas citei o contexto. 1979, é a página do Eles Romano. chamaram Rebeca, né? Gênesis 24, 58. Chamaram Rebeca e disseram: Queres partir com este homem? E, e ela respondeu: Quero. No versículo, voltando no versículo 57, eles disseram: Chamemos a jovem e, re, e peçamos-lhe seu parecer. E aqui tem quando se fala peçamos o seu parecer, então no versículo 58 vem eles, então são mais do que um, né? Isso. Chamaram Rebeca e disseram: Queres partir com este homem? E ela respondeu o quê? Quero. Foi uma escolha, né? Uma escolha. Aqui ela fez uma escolha que representa também Filadélfia, irmãos. Nós fizemos também uma escolha. Quando a gente vê em relação à escolha de Rebeca, ela fez uma escolha sábia e ponderada, porque ela sabia que aquele que ia conduzir Rebeca até o seu noivo, ele sabia muito bem para onde ele ia conduzir aquela noiva. Ela não sabia para onde que ela ia, na verdade, porque ela nunca antes tinha visto seu noivo. Mas ela sabia que ia ao encontro dele naquele momento, né? Então esse Eliezer, que é a representação de Mical também, ele é aquele que conduz a noiva, ele conduz Filadélfia ao longo do tempo, né? Nesta era, o pai separou ele para isso, para conduzir essa noiva até o seu noivo, né? Que é também a representação ali de Isaac. Então, quando nós falamos lá de Romanos, né? Nós falamos depois sobre os filhos, não é isso? Lê lá Romanos o 14, Romanos 8,14. 8,14. 8,14 ou 14? 8,14. 8,14. É. Todos que são conduzidos pelo espírito de Al são filhos de Al. Então, Com efeito, não recebeste um espírito de escravo, para recair no temor, mas recebeste um espírito de filhos adotivos, isso, pelo qual chamamos Abba Pai. Papai. isso. Papai. Papai. Qual o espírito que a noiva ela recebeu, que Filadélfia recebeu? De E Al. filhos, o espírito de Al. Através de quem? Através do mensageiro dessa era. Quando nós lemos lá Mical. em, em Êxodo, né? Foi Êxodo que nós lemos, que fala que Iau ele envia o seu anjo adiante do seu povo para conduzir esse povo a uma terra. Então aqui nós vemos que quando Rebeca também ela fez essa escolha de ir com, com aquele que foi enviado por Abraão, né, que é uma figura de Iau. Iau também, ao longo do tempo, ele sempre teve o seu representante, né? Quando nós lemos toda a palavra,
quando nós entendemos a história, né, nós vamos ver que em todo tempo esse Mical ele está presente nas Escrituras, em momentos muito decisivos, muito importantes na história da igreja ao longo do tempo. E aqui esse Mical, por exemplo, ele representa aquele que conduz a igreja. Mas de que forma que ele conduz essa igreja? Através do espírito de Ial, porque ele é a boca de Ial. Então, irmãos, quando, quando nós lemos aqui em Romanos, nós vemos a característica desse anjo. Então, se ele conduz a igreja, se ele conduz Filadélfia, e essa Filadélfia ela se torna filha, então ele é aquele pai que conduz. Quando nós lemos a palavra lá em Salmo 45, ele é aquele que aconselha, né? Primeiro ele aconselha, olha, ouve, filha, e dá atenção, não é isso? Salmo Salmo 45. 45. Salmo 45, se os irmãos quiserem ler, Página 910. os irmãos quiserem ler, só para a gente. Na verdade é 909, né? É o 11, né? 45, 11 aqui. Ouve, ó filho, rei. Salmo 45. 11. Epitálame. Ele dá conselhos Qual que é? sábios. É 11? É 45:11. Ouve, ó filha, vê e inclina teu ouvido. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Aqui também ele está conduzindo a noiva, que é a sua filha. Por isso ele chama ela de filha, né? E como que essa filha ela foi resgatada? Como que ela foi resgatada? Como que ela foi resgatada para se tornar filha? Foi adotado. Hã? Foi adotado, né? Ela foi adotada. Na verdade, ela foi comprada, né? Ela foi comprada pelo sacrifício de Ialcha. E agora, como ele é filho de Ialcha e recebe essa incumbência também de levar a sua noiva, ele também recebe essa autoridade do pai, do seu próprio pai. Ele recebe essa autoridade de conduzir essa noiva. Então, essa noiva é dada para ele como filha, que também, quando a gente lê lá em Esther, nos primeiros capítulos de Esther lá, quando Mardoqueu ele cria sua prima, ele também conduz essa noiva, aquela que ia casar com o rei, durante todo o tempo da sua vida, porque ela ficou sem os pais ainda na sua infância. Então, Mical, Mardoqueu é sobrinho dele, né? não, ela é É prima. prima? A Esther? Então ele recebe essa Prima? incumbência de conduzir, de cuidar De Esther. de Esther e depois de apresentá-la ao rei, né, e até que ela se casasse com o rei. E aqui o que a gente vê de interessante é que não só Esther, como também Mardoqueu, eles são honrados. Eles são honrados por causa desse cuidado do pai, né, sobre a vida deles, por causa desse cuidado que ele tinha também com as coisas do pai, o cuidado que ele tinha com a sua linhagem, né? Então a gente vê toda
a referência aqui de Mical também nesse texto, né? Que ele conduz essa sua prima, essa noiva, até que ela se casa com o rei, né? No, 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 nos últimos estudos que nós fizemos, nós falamos muito sobre a figura de Mardoqueu, quando ele também é honrado. Havia todo um preparo contra a sua vida e contra também contra Esther e contra todos os Ealdins daquela época. Havia uma conspiração maligna, né? O adversário havia preparado uma cilada para eles. Só que quando, quando o rei ele toma conhecimento disso, ele inverte aquela situação, porque ele toma conhecimento de um episódio que Mardoqueu havia feito que poupou a sua vida. Então ele decide honrar Mardoqueu aqui, como eu falei, que é a figura de Mical também. Então, da mesma forma que ele foi honrado, a igreja também, os seus, os seus servos que seguiam a ele também, o seu povo também foi poupado. Por quê? Porque quando ele sai daquele serviço ali, quando ele é honrado pelo rei, todos os seus também são honrados. Primeiro, ele recebe, quando Esther se casa com o rei, né, porque essa era a sua incumbência de levar a noiva até o rei, até que se desse o casamento. E ali os seus agora se tornam também seguidores dele, se tornam como filhos dele, porque eles são cuidados por Mical, por Mardoqueu, né, que é a representação de Mical, como eu falei. Sim. Então, eles são cuidados. O rei dá a eles essa incumbência de cuidar, de ser um líder, vamos dizer assim, sobre os Ialdins, e que ele fizesse o melhor para eles. Então, irmãos, foi uma honraria muito grande, né, para Mardoqueu ali. Como nós falamos também, a igreja, ela vai receber essa mesma honra junto com aquele que vai conduzi-la até o rei, até que tudo se cumpra, né? Nós sabemos que nós estamos vivendo a plenitude dos tempos, mas essa plenitude ela só é entendida por Filadélfia. Os filhos, aquelas pessoas que não estão recebendo nesse momento essa palavra, esses ensinamentos, que não receberam essa adoção de filhos, eles não têm esse entendimento. Às vezes é tão difícil para as pessoas entenderem a mensagem de Filadélfia, que é uma mensagem simples, porque eles não pesquisam, eles não têm aquela curiosidade de pesquisar, de buscar entendimento. A preocupação de muitos é contestar o entendimento, contestar as escrituras, não aceitar uma coisa, não aceitar a outra, né? Primeiro, primeiro a gente achava que Mical era Yalcha, e muitos estão ainda nesse entendimento. É. Eles não saíram desse entendimento, porque eles não progrediram. E é o entendimento dos testemunhos de Jeová. Irmão Francisco, esse link aí é É o interessante, entendimento né? dos testemunhos de Jeová, esse O entendimento de Mardoqueu Mical salvou o rei, não foi? Isso. Mical salvou Yalcha, dando sopro de vida, né? Correto? Ele Aí ressuscitou depois, seu pai. depois,
Agora Yahshua Vai honrar. vai honrar, assim como Mardoqueu foi honrado pelo rei, através de Esther, através de Filadélfia. Isso, Entendeu? isso. Através, a Esther é Yahshua, Mical e Filadélfia. Esther representa Filadélfia. Então, mas a Esther deu muita honra também a Filadélfia, dá honra a Mical também. Mardoqueu, É, né? porque é Mardocal. Ele conduzir ele tem missão. Né? Agora, o amor, amar, como é que chama? Amã Amã. O amor é Satanás, né? é uma representação, A né? É a representação. representação de Satanás. Ou seria do E próprio. o rei é a representação de Não, O Yahshua. rei é uma representação Yahshua. de Yahshua. Yahshua. Aqui, nesse texto, o rei é uma representação de Yahshua. Que a noiva Porque, casa com ele. porque a noiva vai casar com ele. A noiva vai casar com o Agora, rei. esse Amã, ele pode ser representação do anjo de Sade também, viu? Porque o Amã queria que ele matasse Mardoqueu, até preparou a porca lá para ele. Isso. Né? Não aceitava, ele queria Ele honra. preparou uma Por cilada, exemplo, Sade que honra, quer que Filadélfia honra Sade. depois serviu para ele. Então, quando a gente vê tudo que o diabo também preparou contra a igreja, em todas as eras, essa cilada depois ele mesmo vai cair nela. É porque o Mardoqueu também, o Amã também, ele queria que Mardoqueu se ajoelhasse É, diante dele, quer dizer, ele adorasse queria ele, receber se honra. prostrasse, Aí é se Satanás. humilhasse para ele. Quem que quer adoração? Mas o que respeitava o rei, Também tem mas que ver. o Amã era abaixo do rei. E Isso é tem verdade. alguns na terra que fazem a vontade também de Satanás, né? Quer que as pessoas se humilhem, quer se exaltar, quer receber glórias aqui. Isso, Então, essa é uma representação Machina, que de adoração. Satanás e seus filhos. Eu penso assim, com certeza. né? Deixa eu achar uma folha aqui só pra gente. Então, a gente fica pensando, quem será a mãe, quem que é a mãe, Não, né? mas é uma representação Mas perfeita. Né? se ele queria adoração, né? Coisa que eu já li Ele essa ficou história muitas vezes nervoso, na porque denominação. E agora Mardoqueu que não se ela. ajoelhou, ele se encheu de fúria. A E palavra quem, fala É. isso. quem não adora esse mundo? Quem não adora Quem não adorar o antimachia? antimachia, pode ser também, né? Também. Quem que você acha Ao que é, mesmo irmão tempo, é Francisco? uma Você que é representação. pós-graduado na palavra aí. Eu sou um aprendiz, Eu um nem mero sabia. Eu aprendiz. já acho que o Amã é Quem uma fala assim é o representação. irmão Arthur, É o pós-graduado. O antimachia. irmão Francisco é Mas é bem curioso. graduado já. Mas Hã? antimachia. É bem curioso. É, porque quando O Amã Amã pode ser antimachia. É porque ele representa o Sobne e ele é aqui, né? É tipo a eu ia representação. citar isso Sim. aqui Acho que é também. Sim. o Emmanuel Você até Macron. trouxe uma palavra uma É o sexta-feira antimachia. lá, né? Sobre É o Sobne e Sobe, né, Amã. ele aqui, O né? Emmanuel Macron quer que a gente dobre um joelho. Ele vai fazer essa proposta para Filadélfia, tenho quase certeza. Assim, Ladrão não, vai estar aqui, não. vai estar aqui não, mas agora. Não vai, né? Mas vai ser antes de subir, né? Olha, gente, viu, cara? Depois assim. Já que você falou de sobe nele aqui, vamos ler lá então. Aí em Isaías 22, 20. Dá corda, não. Você dá corda, ele vai longe. Aqui a gente vê mais uma vez também a honra O cachorro tá vindo. que Eliakim recebe por causa da sua fidelidade, que é a representação também de Mical, quando é honrado. Isaías 22, 20. Isaías 22, 20. O texto já está bem memorizado, né? Que a gente fala muito sobre ele. E hoje, irmãos, eu falo assim que para nós é tão simples de entender a palavra 1287. por causa daquilo que o Pai tem nos trazido sempre. Então, quando a gente abre a palavra, quando a gente lê,
o nosso entendimento ele está mais aberto. A gente está chegando na plenitude do conhecimento, como diz Sim. Paulo, a plenitude, Louvado seja o conhecimento Altíssimo, pleno. né? Depois pegou um pouco. Então vai chegar um momento que a gente vai ler a palavra e todos os cadeados vão estar abertos para a gente entender, 2 quilos. sem nenhuma dificuldade. Isaías 22, 20. Isaías 22, 20, irmãos. Podem ler. Já que os irmãos citaram aí, vamos. Naquele dia, pode ler, Darcy. Pode ler. Pode ler, Ler, Iraci. Darcy. Pode Cadê o ler. secretário? Naquele mesmo dia, chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Eucias. Vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, porei nas suas mãos as tuas funções. Ele será pai para os habitantes de Alxalã e para a casa de Aldá. Ele será o quê? Pai. Pai. Pai Pai. com P minúsculo, né? Mas é pai. Ele será pai. Por quê? Porque aí ele não foi honrado ainda. Por isso que está em minúsculo, acredito. Ele não recebeu ainda a dupla honra. Porque, na verdade, quando ele recebeu o nome de Yaush, o nome dele vai ser um nome mais elevado, Conhecido, mais mais graduado, né? graduado. É. Então ele será pai para os habitantes de E Alxalã. Yauxalã. Então essa é a honra que ele vai receber por causa da sua fidelidade. E quando a gente vê também, irmãos, lá em 2 Samuel, capítulo 2, você vê que ao longo da história, Mical, que é também considerado como o sumo sacerdote, a palavra diz que ele andaria sempre com o ungido. Assim, ele andará sempre com o meu ungido. Então, todas as vezes que a gente faz esses links aí, nós vemos a figura de Mical com o seu pai, com o ungido de Ial, né? Então, nós vemos sempre a figura de Mical, por causa da sua fidelidade. Por isso que ele anda sempre com o ungido. Ele nunca desampara o seu pai em todos os momentos, né? Nós falamos aqui que ele, quando Ialcha foi ressuscitado, ele estava lá também para ressuscitar o seu pai. Então ele está presente o tempo todo junto com o seu pai ali, junto com o seu ungido com que ele anda. Deixa eu ver se é Samuel. E aqui faz também um link com Apocalipse 3, né? 7, esse Isaías 22, 20, que está falando aqui que porei nas suas mãos as tuas funções, ele será pai para os habitantes de Alxalã Isso, e para a casa de Eldá. Por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. isso. Quando abrir, ninguém fechará, quando fechar, ninguém abrirá. Cavaloei como cavilho em lugar firme. Será trono de glória para a casa de seu pai. Nele suspenderão toda a glória da casa de seu pai, e os seus rebentos e os seus ramos, todos os objetos miúdos, desde as taças até os jarros. Nesse dia, oráculo de Ial dos exércitos, será removida a cavilha cravada em lugar firme. Ela será cortada e cairá. Então se desprenderá o fardo que pesava sobre ele, porque Ial falou. Aonde? Aonde? Isaías 22, 22, 20 em 20 diante. até o 24. 24. Então, 24. então esse servo aí que é citado, que é Eliaquim, que é também uma figura de Mical, o pai, ele decide honrar
esse servo aí de uma maneira elevada. Ele é elevado. Ele estava com vestes humildes, né? Ele estava caído, prostrado, mas ele foi levantado. E ele foi levantado para fazer esse serviço, porque Ial quis levantar ele, né, para esse tempo. Que é também a mesma figura de Mical, né, do anjo de Ial, que é levantado nesse tempo para conduzir também a igreja. Conforme lá em Daniel 12, né, que a gente lê a respeito disso. Primeiro no texto que a gente leu lá em Êxodo, né, fala que eis que eu envio diante de vós o meu anjo. E esse anjo aqui dessa era é o mesmo anjo de Daniel, capítulo 12, 1578. que é levantado também para esse tempo. Se os irmãos quiserem ler, podem ler. Onde, irmão? 1578. Daniel capítulo 12. 12, versículo. Lê aí, irmão. Daniel? Zé Luiz. Daniel 1578. 12. 12, 12, 1. Estender as gotinhas de chuva depois de tantos meses. Daniel 12, 1. 12. Nesse tempo levanta-se a Mical, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá, terá, terá Havido. havido até aquele tempo, desde que as nações existem, mas nesse tempo o teu povo escapará, isto é, todos os que se encontram escrito no livro. As únicas com Apocalipse 13. Escapará. Os irmãos entenderam aí? Entendimos. Vai ser um tempo de angústia, mas a gente sabe Isso, que nós isso. estamos vivendo já um tempo de angústia. Thomas, esse coronavírus trouxe angústia? Trouxe. Angústia. Trouxe muitos. Não adianta tampar o sol com a peneira. Muita coisa acontecendo, né? Eu Que acho tá que eu sei que trazendo. marcou o tempo de É. Mical. É o tempo de Mical. É. Tudo Eu isso que vejo como aconteceu, irmãos, é angústia. para marcar essa era, esse tempo que a gente está vivendo. E esse tempo também que o Pai levantou o seu ungido. Em que Ial, ele levantou esse anjo para ir diante da sua face, para conduzir a sua igreja. Vou ler lá em Malaquias capítulo 3 também, que é um link com esse mesmo texto aí que a gente leu, diz assim, Malaquias capítulo 3, 1. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo. E Ial, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz Ial dos exércitos. Os irmãos entenderam? Então esse mesmo anjo aqui que é levantado lá em Daniel para conduzir o seu povo, conforme nós lemos aqui em Malaquias. É capaz de precisar da gente ir lá para a sala. Não tem problema não, se É, começar a mas chover. às vezes ela não Deu uma passa. refrescada. Às vezes a chuva não passa. É só Não, dali, a formação dali vem pra Vem. cá. Vem. Você já conhece aqui.
Se for necessário, a gente vai para lá, Tá. irmãos. Mas no momento aí não tem necessidade ainda não. Vamos ficar aqui um pouquinho tomando esse ventinho aqui. Tá do calor, depois que É, Malaquias 2:4 também vai estar fazendo um link com esse texto que a gente leu aqui. Diz assim, se os irmãos quiserem ler depois na Yal Shalom, ah, Malaquias 2:4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu conserto seja com Levi, diz Yahweh dos exércitos. Meu conserto com ele foi de vida e de paz. E, e eu lhes dei para que temesse-me, temeu e assombrou-se por causa do meu nome. Ou seja, assim, a lei da verdade esteve. Vou pedir para os irmãos ler depois na Yal Shalom, porque pode estar diferente. A sim. lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo de Yahweh dos exércitos. 4 até o 7. Se os irmãos quiserem ler, né, pode estar diferente. Eu leio, irmão. Você lê, irmão? Então esse mesmo anjo aqui, irmãos, que Yahweh envia para conduzir o seu povo, Pode ler, irmão? pode ler. Reconhecereis então que eu vos envio esta ordem, para que a minha aliança com Levi permaneça, disse Ial dos exércitos. Minha aliança estava com ele. Era isso vida e paz. E eu lhe as concedia. Temor, ele me temia, e diante do meu nome tinha respeito. Em sua boca estava um ensinamento verdadeiro. Em seus lábios não se encontrava perversão. Em paz e retidão caminhava comigo, e fazia retornar a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardam o conhecimento, e de sua boca procura-se ensinamento. Pois ele é o mensageiro de Ial dos exércitos. Mas vós vos afastastes do caminho, fizestes tropeçar a muitos pelo ensinamento. Destruíste a aliança com Levi, disse Ial dos exércitos. Eu também vos tornei desprezíveis e vis a todo o povo, do mesmo modo como vós não guardastes o meu caminho e fizeste acepção de pessoas no ensinamento. Os irmãos entenderam? Aqui o conselho que é aconselhado ao povo em relação a esse anjo é o mesmo conselho que Yahweh dá para o povo de Israel lá na saída do Egito, né, caminho a Canaã. Olha, ouve o anjo, ouve o que ele vai dizer para vocês, não se façam rebeldes. Então é o mesmo conselho. Por quê? Porque ele fala por Ial. Quando nós vemos hoje nós lemos a respeito de Balaão, né, também, quando ele desobedece à voz de Ial, o anjo que se coloca diante dele ali, com a espada embainhada, na verdade o anjo tinha sido designado para quê? Para matar Balaão. Ele falou, olha, eu vim aqui, na verdade, eu fui designado para acabar com a sua vida. Não para dar, Mas eu ia poupar não a para jumenta. julgamento. É, eu ia poupar Você ia morrer e eu ia poupar a jumenta. E mesmo quando o anjo fala para ele, irmãos, fala para ele, olha,
Você vai falar aquilo que eu te disser para falar. E Balaão, ele foi desobediente. A gente vê que ele foi desobediente. E lá no final, o que acontece com ele? Ele morre por causa da sua desobediência, porque ele não quis fazer aquilo que o anjo tinha designado a ele fazer. Não era para ele profetizar mentira ou profetizar contra o povo de Israel. E ele foi comprado por isso. Ele foi comprado, ele foi corrompido por um prêmio. Quando a gente vê lá em Judas, né? Judas vai falar sobre esse Balaão aí, que se corrompeu por um prêmio. E depois ele se perde, ele morre na contradição de Coré. Lá vai estar falando sobre ele. Aí quando fala na aliança aí, quando Yahshua deixa a aliança a Mical, né? É uma representação de. A antiga aliança é conduzida por Moisés, né? Não é? Agora a nova aliança é conduzida por Mical. O Né? Mical. A nova aliança, ela veio por Iauxa, E por né? Yahshua e passa. E Mical, ele recebe essa incumbência do seu pai Iauxa, para também conduzir a igreja, como eu falei lá atrás, que é a representação de Eliezer, que era servo de Abraão, que vai lá buscar a noiva. Então a incumbência de Mical também é a mesma. É a mesma. Conduzir a igreja, conduzir Filadélfia até a presença do rei, até Iauxa. E quando nós chegarmos lá, irmão, depois de cumprir tudo que nós tivemos que cumprir, a igreja ela vai receber honras também por causa da sua fidelidade. Então, tudo aquilo que ela ouviu do seu pai, que ela reteve, ela também vai receber honras por isso. A gente fala sempre da dupla honra. Então, ela vai receber essa dupla honra também por causa da sua fidelidade, porque ela caminhou mediante a palavra de Iau, né, através da boca do seu anjo, do anjo que Iau separou nesse tempo para conduzir o seu povo. E é algo assim, irmãos, tão tremendo para nós que quando a gente pensa que nesse tempo nós somos separados para isso e o Pai trouxe esse ensinamento, esse conhecimento somente para os seus filhos, que é um povo bem pequeno, a gente fica maravilhado com isso, porque você vê que essa mensagem, que a gente fala que é uma mensagem tão simples, é só os filhos que conseguem entender. Só os filhos que conseguem entender. E aqui a igreja, ela é aquela igreja, aquele povo pequeno que obedece à voz do seu pai, conforme lá em Salmo 45 que a gente falou, que ele dá conselhos a ela, ouve filha, e dá atenção, presta atenção. Então o anjo está falando para ela o tempo todo, presta atenção, ouve isso, faz dessa forma. E ela obedece, que é A escritura sagrada chama esse povo de pequeno rebanho, né? pequeno rebanho. Pequeno rebanho. Pequeno rebanho. Então a gente vê, irmãos, em todo tempo, ao longo da história, a gente vai ver que o povo que Yahweh separa de tempo em tempo, né, nas escrituras, a gente vê que é um povo bem pequeno, mas um povo que está disposto a fazer a vontade de Yahweh, está disposto a ouvir a sua voz e fazer a sua vontade, e obedecer. É ouvir, prestar atenção e aprender e caminhar conforme os conselhos de Iau, né, para o seu povo nesse tempo. Para nós, irmãos, é algo assim muito maravilhoso, porque você entender esses segredos
do Pai, isso só foi possível através da abertura dos cadeados, através da chave que o Pai nos deu para abrir os cadeados, para abrir esse entendimento. Porque, como a gente fala para os irmãos, até hoje você vai ver nos canais, por exemplo, o tempo todo os irmãos rebatendo o É. nosso ensinamento, mas a verdade é que eles não Eles entenderam. não conseguem enxergar o espiritual, Eles eles não têm um vão sentido conseguir literal. enxergar, porque quando você interpreta a palavra de forma literal, você não vai entender. É, Então, os segredos de Yahweh são para os filhos, só os filhos que conseguem entender, conseguem interpretar, conseguem discernir, né? Porque se a gente discernir, como diz Paulo, se você for discernir pela carne, diz assim, ó, o homem espiritual, o homem natural não entende essas coisas, mas o homem espiritual ele consegue discernir bem todas as coisas e por ninguém é discernido. Então, quando você fala essas coisas é loucura. loucura. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas que poderiam estar no nosso meio hoje, se a gente for analisar lá no início do ano, por exemplo, no início desse ano, quantas pessoas que se reuniam com a gente e que não se reúnem mais, por quê? Porque eles não entenderam isso até agora. E a única coisa que a gente pode fazer por eles, para que o Pai dê a eles entendimento, é orar por eles. Uma vez que eles receberam o nome, né, já entenderam que o nome de Al é esse mesmo que veio nesse tempo, o nome de Alcha, alguns segredos, mas até agora eles estão com um entendimento fechado para entender isso, para entender esses segredos aqui que o Pai tem trazido para nós nesse momento, porque esse tempo, irmãos, que nós estamos vivendo é um tempo que está culminando, é um tempo que está se cumprindo tudo aquilo que o Pai tem prometido para a sua igreja, para a igreja Filadélfia, para esse tempo. Então é um período que só os escolhidos mesmo de alma é que vão conseguir discernir essas coisas, conseguir entender. Só os servos. E só, eu não vou dizer os servos não são os servos, são os filhos. Porque o pai, ele revela os segredos para os filhos, não é para os estranhos, não. Então os filhos, eles conseguem entender. Por quê? Porque eles têm a chave do entendimento. O pai já nos deu a chave do entendimento. Os cadeados, eles foram abertos. E quando a gente tem alguma dúvida de alguma coisa que a gente não entendeu, o pai ele vai trazendo entendimento para nós. Às vezes ele usa um servo para revelar uma coisa, às vezes ele usa outro, ele usa o corpo, né? Para dar entendimento daquilo que o pai quer nos falar nesse momento e aquilo que nós devemos entender e da forma que nós devemos entender, né? Então é algo maravilhoso para nós, irmãos. Então, Narciso, você falou aí, como falou, né, do povo pequeno. Eu estava lendo, eu fiz pouco tempo de hebraico, não sei nada, né? Vamos dizer assim, né? Porque é uma língua, né? Que a gente, mas eu vi o significado lá da palavra Ishlon, é Ifilon, né? Irlão. Ishlon. Ish é homem, Lom, pequeno homem. E está reportando nesse versículo do pequeno povo aquela passagem que fala da menina dos olhos. Ah, tá. Essa passagem da menina dos olhos não está Não, dentro tá, do se não me engano, está em Isaías. Isaías, né? É. Aí, nas denominações, a gente aprendia que a menina dos olhos é algo, né, delicado, que ninguém toca na menina dos olhos, e não é esse o significado dessa passagem. É o seguinte, quando você vê alguém, e a pessoa vê o reflexo dela dentro do seu olho, dentro da menina dos seus olhos. Mas se você estiver longe, você não consegue ver a sua imagem no meu olho. Então, se você estiver perto,
de mim, você vai ver a sua imagem dentro do meu olho. E aí fala, olha que tremendo, né? Eu fiquei apaixonada com isso, que o pai fala, aquele que está perto, aquele pequeno, é quem está perto, porque ele fica pequeno, do tamanho da menina dos olhos do pai. Isso. Então é muito É muito maravilhoso, né? diferente do que a gente aprendeu. É, Quer dizer, você está longe do pai, é considerado pequeno aquele que está perto. E quem está perto, né, irmãos? não é verdade. E ninguém pode tocar, entende? Ele Entendi. guarda, porque está refletido dentro da menina dos olhos. Então é uma coisa muito diferente, né, do que a gente É, aprendeu. Você está falando então da O povo pequeno, eu reflexo lembrei disso. Isso, pequeno, homem. para a gente estar pequeno, o pequeno rebanho é aquele que vai estar perto do Pai, agora assim Perto quando do nós pai, estamos. e Por vai isso dar para nós somos refletir no pequenos, olho nós somos deles. Então, pequenos. é face a face. Eu lembrei, sabe, daquela palavra. hoje é que Do a gente face está a aprendendo de face, verdade bem Dois, a perto. palavra. é, A gente Tremendo. lia, Depois eu vou É, a gente passar lá no lia, tudo shopping aumentativo, né? do corpo presente. Tudo aumentava as coisas. É, um a gente entendimento lia, muito mas mais sem amplo, entender né? nada, sem ter discernimento. E nesse tempo, o Pai separou para nós, para Filadélfia, para revelar a ela os seus segredos, aquilo que a gente nunca entendeu, aquilo que nunca subiu ao nosso coração, que nunca a gente imaginou que ia conhecer, né? Como diz Paulo, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Ela preparou para aqueles que o amam. Então, por isso que Filadélfia ela é referida como aquela a quem o Pai ama, quem Yau ama. Então, ela é separada. Ela é separada. Então, é por isso que a gente consegue hoje entender tudo isso. E a gente consegue entender e discernir e se colocar, se inserir nessa igreja que o Pai separou para esse tempo, né? Então isso que deixa a gente maravilhado. E eu imagino também, irmãos, a alegria que os servos de Yahweh, os discípulos, os apóstolos, eles tinham quando Yahweh chamava eles e revelava para eles os segredos do reino. Aqueles que fizeram parte da igreja de Esmirna, imagina a alegria para eles. E é por isso que Paulo fala sobre essas coisas, ele expressa tamanha alegria, porque ele sabia, ele conhecia os segredos, né? Então Paulo ele deixou para nós também muitos ensinamentos, né? Tanto é que ele está inserido também entre os escolhidos, entre os 144 mil, juntamente com a igreja de Esmirna, né? Que vai também ser arrebatada Já está esperando. junto com Filadélfia. Então é algo assim maravilhoso. Então o mesmo que eles viveram naquele tempo é o que a gente está vivendo agora. Esse contato que a gente tem, esse entendimento que a gente tem hoje das Escrituras, e é isso que traz para nós grande alegria, esse conforto, esse entendimento, que ele diz que é o pleno entendimento, o pleno conhecimento. Então a gente está chegando nesse tempo de adquirir o pleno conhecimento, para que nós possamos chegar à estatura de varão perfeito, porque nós vamos ser aperfeiçoados. Aperfeiçoados por quê? Porque nós vivemos num corpo imperfeito, sujeito a falhas, né? Um corpo frágil, mas nós vamos ser aperfeiçoados. E à medida que nós vamos alcançando esse entendimento, o Pai ele vai nos transformando. Ela diz que nós somos transformados de glória em glória. E nós vamos chegar ao pleno conhecimento. Eu acredito que antes de nós partirmos desse mundo, nós vamos chegar ao pleno conhecimento da palavra. A Bíblia para nós, ela não vai ter mais segredo, não vai ter mais nenhum cadeado. Por quê? Porque Yahweh, neste tempo, terá nos revelado todos os seus segredos. Os segredos contidos dentro da palavra aqui que se refere à igreja nesse tempo. O plano dele, né? É o plano dele para nós.
Algum irmão quer fazer algum comentário? Irmão Zé Luiz. Eu estou cá em 1 Samuel 2:8, quando você está falando. Pode ler se o irmão quiser. Não, eu estava aqui, há um relato do que ele faz com o fraco, né? Levanta o fraco, levanta do pó. Então eu vejo o que aconteceu com nós, comigo, por exemplo. Isso. Então eu vejo, hoje, eu no entendimento que eu me apanhei nesse entendimento, esse nascer do Espírito, que a gente ficou conhecendo, que a gente sabe que o mundo perece, muitos procuram na sua loucura ter entendimento das Escrituras, nós vimos que é loucura. Então eu estava aqui, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10, aqui falou claramente do que acontece com nós, aconteceu comigo. Sai um pouco do entendimento, depois o irmão volta de novo. A gente já está finalizando, não tem problema não. Quem vai ler? Eu. 10, 8, 2:8. enquanto um vozeirão. Deixa eu ver se Não, aqui. é 2:8? Lê aí. 8 ao 10 aqui, ó, só 3 versículos. Lê aí. Levanta do pó o fraco e do monturo o indigente, para os fazer assentar-se com os nobres, Sim, e coloca-los num lugar de de honra, honra. porque a Ial pertencem os fundamentos da terra, e sobre eles colocou o mundo. Ele guarda o passo dos que lhe são fiéis, Fiéis. mas os ímpios desaparecem nas trevas, porque não é pela força que o homem triunfa, e ao os seus inimigos são destruídos. O Altíssimo proveja contra eles, e ao julga os confins da terra, dá a força ao seu rei, e eleva o chifre do seu ungido. Eucana, tá aí, né? Até o 10 está bom, tem um entendimento certinho. De quem sustenta um rei no seu reinado fiel e ao com a sua destra. Ele levantou esse indigente, esse necessitado aí, que representa a igreja, né, que representa também Mical, para depois assentar com os nobres, né, com os Aí o irmão príncipes, já está com entendimento com mais os avançado. nobres, com os nobres. Então é o que vai acontecer com a igreja. Ela vai ser honrada, ela vai assentar junto com os príncipes de Ial, com os nobres de Ial. Ela vai ser tirada dessa situação de indigente para ser elevada a uma posição de honra. É o que aconteceu com Mardoqueu, né, que a gente citou lá atrás. Ele foi tirado de uma condição simples e humilde para ser honrado. A gente vê depois que ele se torna governador. Assim como a humanidade, se formos analisar bem, todos nós da Filadélfia achávamos que estávamos conhecendo, mas nós estávamos vivendo a apostasia, a época da apostasia. Hoje, pouco tempo tem, nós estamos entrando na revelação. Por isso que quem está recebendo o Espírito de Al está conhecendo a verdade de Al. Porque antes nós estávamos pensando que estávamos sábios, mas estávamos na apostasia. Não estávamos com o Espírito de Al, nós estávamos com o Espírito de deuses. Né? Então,
Hoje o conhecimento que nós estamos tendo, no passado nós lemos e não entendemos, e agora nós estamos entendendo. O Só verdadeiro. quem tem espírito de Essa, alma. É, Só com o espírito de alma. esse versículo o aí que o guiar. irmão Zé Luiz Sendo leu, guiado Só o espírito por de Mical. sabedoria. esse versículo aí que o irmão leu, Ah. ficou lá em Lucas, não sei se Darwin teve, irmão. Pode falar. Ele falou que coloca ele fala de dois personagens, né, aí, que é o fraco e o indigente, né, que ele vai se assentar com os nobres e, Que o pai levanta. usar, né, num lugar de honra. E olha só, lá naquela festa que fala os convidados que recusam o banquete, lá de Lucas 14, 15, ele, né, o servo vai buscar aqueles convidados, né, e cada um dá uma desculpa. E aí vai no 21 aí, 14, 21, ele fala o seguinte: voltando o servo, relatou tudo ao seu senhor. Indignado, o dono da casa disse ao seu servo: vai depressa pelas praças e ruas da cidade e introduz aqui os pobres, os estropiados, os cegos e os coxos. Disse-lhe o servo, né? Mestre, o que mandaste já foi feito e ainda há lugar. O mestre disse então ao servo: vai pelos caminhos e trilhas e obriga as pessoas a entrarem para que a minha casa fique repleta. Pois eu vos digo que nenhum daquele que havia sido convidado provará o meu jantar. Aí era um convite às bodas, não é isso? E Casamento. E quem é que estava casando aí? O casamento era do rei. Né? Lembra que a gente fez esse link lá com Mateus para jogar por terra a mentira do livro de Mateus? Que o livro de Mateus lá, quem estava casando era o filho do rei. Mas na verdade, aqui, quando você vê aqui, quem está casando é o rei. Sim. Eu até citei, né? Que quando Esther foi levada para casar com o rei, ela não casou com o filho do rei, ela casou com o rei. Sim. Ela é criada por Mardoqueu, né? Para se casar com o rei, não com o filho do rei. Esther representa a fala dela. Então, quando a gente vê essa passagem aí também, é o casamento do rei. Então, esse que dá a ordem aí era aquele que ele obedecia às ordens do rei. Esse que sai aí para arrebanhar as pessoas para aquela festa, para aquele casamento, é também a representação de Mical. Né? Achei, na palavra está Mical para todo lado. É Né? a representação Mas dele. ele lembra também o convidado. Os que recusaram são os que vão ficar. Que não vão participar da festa, do banquete. Porque não valorizaram. Não valorizaram. Colocaram Foi uma outras coisa do mundo, coisas né? na frente, né? Foi uma coisa do Vou mundo. casar, comprei uma junta de bois. Outras prioridades, Eu não gosto de ficou coisas primeiro materiais, rei. coisas materiais, coisa do mundo e da fé. Que assim seja. Vamos finalizar, né, irmãos? Vamos ficar de pé. Dar gratidão ao Pai. O Pai possa nos abençoar. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Por Yal e por Yalcha, por Yal e por Yalcha, por Yal e por Yalcha. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha.